Nós temos ouvido, nesses últimos dias, o escritor Philip Yancey, né? É um cara que eu sempre gostei de ler os livros dele, aquele livro A Dádiva da Dor, Maravilhosa Graça, né? E ele confessou recentemente que tinha um caso extraconjugal há 8 anos. Cara, 8 anos. Né? E eu fico me perguntando, 8 anos. Eu acho que isso só é possível quando alguém, à semelhança de Sansão, decidiu andar sozinho. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Se você não tem mentor, se você não tem discipulador, se você não tem alguém para quem você preste conta, pastor Ibiú diz algo muito forte em relação a isso. Se você não tem um tempo a sós com Deus e anda sozinho, você não vai cair, você já está caído. Uau. Olha como isso é sério. A Bíblia diz, Felipe, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Olha só, o cordão de 3 dobras. Não é o cordão de uma dobra, o cordão de 3 dobras. A Bíblia diz assim, olha, é melhor serem 2 do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Aí, ó, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E diz assim, ó, ai, porém, do que estiver só. Porque em caindo, não haverá quem o levante. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. É sempre muito bom estar com você, tá? E espero que para você seja bom estar ouvindo todas as mensagens, ministrações, aconselhamentos e tudo aquilo que compartilhamos de experiência com os nossos convidados. E hoje, o nosso tema ele é muito sugestivo. Por quê? Porque tem a ver com as dores do pastor no exercício do ministério pastoral. Isso serve para você que é membro, para você que é pastor, para você que está envolvido com liderança, para a igreja, porque nem todos sabem sobre as dores daquele que pastoreia o rebanho. E como é bom saber até para compreender melhor o seu pastor. Então, fique conosco até o final. Já dá o seu like, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Ô Josué, por que você sempre fala para se inscrever? Porque quando você se inscreve, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e manda a nossa mensagem para milhares e milhares de pessoas. Então, faça isso agora. E eu estou recebendo um convidado aqui muito especial. Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Felipe, prazer tê-lo aqui de novo, hein? Tudo bem? Muito bom. O Felipe trabalha com a gente aqui, é um dos nossos pastores, é um dos líderes do SOS Casamento Curado e outras imersões, ministra aqui também nos nossos eventos e hoje nós vamos estar conversando sobre esse tema tão importante, né, Felipe? Bom, Tudo pastor, bem, Felipe? Tudo ótimo, muito bom estar aqui novamente. Graça e paz a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. E eu creio que esse assunto, ele é tanto trazendo instrução, mas também trazendo cura para os pastores e também para quem é membro de cada igreja. Então, pode falar, pastor. Exatamente. Não é só para os pastores, né? Com para certeza. todos aqueles que servem na igreja. Porque é interessante que a maioria das pessoas sempre procura o pastor para resolver a sua dor. Isso. Poucas procuram para perguntar, pastor, qual é a sua maior dor hoje, não é verdade? Perfeito. Essa é a realidade, né? Eu digo que pastor é como médico, não tem horário, né? Não tem dia a todo momento, e a maioria das pessoas que vão buscar literalmente para realmente falar das suas mazelas, das suas dores, o pastor tem que estar pronto. Uhum. Mas quem está pronto também para escutar o coração do pastor? Por isso que quando um pastor recebe uma mensagem de alguém dizendo, pastor, eu só te liguei para saber como o senhor está. É raro, hein? Posso fazer uma oração por você, pastor? Isso é raro. E quem sabe você que está me ouvindo pode fazer isso ainda hoje, tá? Chama o seu pastor e fala, hoje eu não vou pedir uma oração. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma oração e deixar aqui um texto bíblico. Você não tem noção, né, do
quanto você vai abençoar a vida do pastor. Olha só que engraçado. Hoje mesmo, pela manhã, eu acordei, fui olhar meu celular, tinha um áudio de um pastor, né, que faz parte da nossa rede de mentoria. E eu fui escutar. Era ele de madrugada, 5 horas da manhã, orando por mim. Meu Deus, né? lindo. Falando, pastor, Felipe e tal, e começou a orar. Eu falei, olha só que bênção, né? Não é nenhum problema, não é nenhuma demanda, mas só alguém que está dizendo, estou orando por você. Lembrou de você. Olha que bênção. Que bênção, Ministrou minha manhã. Isso é maravilhoso. Eu também dou muito valor a isso. Mas qual é, Felipe, hoje, a primeira dor que a gente vai conversar aqui? Vamos lá. Primeira pergunta, pastor, lembrando que o que nós estamos trazendo aqui são perguntas, são demandas que nós recebemos dentro do nosso PDP, são desde 2015 que nós fizemos imersões para pastores, e aqui são algumas demandas que nós estamos trazendo aqui da realidade mesmo do pastor. Uma pergunta, pastor, como lidar com pessoas que querem ser donas das igrejas e não aceitam sair do cargo que elas estão? Interessante isso. Eu sempre digo que ninguém é dono da igreja. É a mesma coisa quando um pastor... ele quase que amaldiçoa alguém que está saindo. Ou então, não permite que o membro da igreja participe de um seminário que vai ter em uma igreja co-irmã. Não permite que o membro vá em uma festa de uma igreja parceira, porque ele acha que a única igreja que realmente tem uma teologia certa, que tem saúde bíblica, é a dele. Nenhuma outra igreja pode receber o seu membro. Primeiro que o pastor não é dono da igreja. Eu costumo dizer que quem morreu pelo rebanho foi Jesus. Então a igreja só tem um dono que se chama Jesus. Agora, qual é o grande problema hoje? O grande problema é quando o pastor deixa alguém, certo, no cargo durante muito tempo, até que esta pessoa se sinta dono daquele cargo. Por exemplo, ou é o secretário, ou é o tesoureiro, ou é o líder do Ministério de Louvor, ou é a líder do Ministério de Crianças. Eu aprendi com um pastor o seguinte: o certo mesmo é, todo ano, o pastor tem todos os cargos da igreja disponibilizados pela equipe que exerceu aquela função. Por exemplo, se a equipe exerceu a função em 2005, no final do ano, toda a equipe entrega. Fala, nossos cargos aqui estão disponibilizados para o pastor líder. Certo. Se o pastor e o conselho, a diretoria, quem está auxiliando o pastor nisso, se eles entenderem que esta pessoa que trabalha com as crianças fez um bom trabalho, claro, ela vai continuar. Quem liderou os voluntários fez um bom trabalho, claro, vai continuar. O tesoureiro fez um bom trabalho, vai continuar. O secretário, mas ninguém é dono permanente de nenhum cargo. Todos os cargos são cargos disponibilizados para a diretoria da igreja no final do ano. Por quê? Porque ninguém vai se sentir dono. Eu já tive problema na igreja de deixar alguém numa função durante 10 anos. Uau. Quando eu quis fazer uma mudança, essa pessoa se estressou e saiu da igreja. Achou que aquilo era pessoal. Exatamente. Então, o correto mesmo é o pastor estabelecer essa cultura de um tempo determinado para exercer aquela função. Claro. E é claro, de repente, aquela que trabalha com as crianças, ela está fazendo um excelente trabalho, mas só que eu estou precisando de alguém para trabalhar com adolescente e ela tem perfil. Então, essa mudança acontece sem trauma, entendeu? Sem crise, porque todos estão cientes de que realmente no final do ano as funções são disponibilizadas para o pastor. E também entra em outro ponto de treinar outros líderes. Esse que está à frente tem a responsabilidade de treinar, que pode ser que ele continue no próximo ano, ou quem sabe esse que ele está treinando. Exatamente. Né? Aí vai gerando líder. E o pastor precisa frequentemente ensinar, lembrar as pessoas de que ninguém é dono, é senhor de nenhum cargo. Perfeito. E que o pastor é uma autoridade com liberdade para mexer
aonde quer que for necessário. Pastor, e outro ponto a gente trazer à tona aqui, falando sobre essa questão que o senhor falou também de limite, não apenas em alguém que está exercendo um ponto, mas também sobre aqueles irmãos que estão dentro da igreja, que são dizimistas, né, que tem um dízimo expressivo, a qual muitas vezes querem mandar porque sabe, né, eu lembro que o senhor contou a história de um irmão tal, né, que tinha um dízimo alto, enfim, que quando veio queria já estava dando ordem para onde ia, o que ia fazer. Então o limite não é apenas para quem está exercendo um cargo apenas, mas também para esses que, né? Então, esse é um outro problema sério. Esse é um outro problema muito sério. Quando um membro da igreja é um potencial dizimista e ofertante, mas ele quer administrar o próprio dízimo que ele entrega. O que eu disse para esse irmão que tinha um dízimo e uma oferta sempre muito expressiva? De repente, ele começou a querer dar para mim e para a nossa diretoria o direcionamento dos recursos que ele investia na igreja. Eu falei, não, querido, você não entendeu. Entendeu? O dízimo e a oferta você coloca ou no gasofilácio ou na conta bancária da igreja, e quem administra são as pessoas responsáveis pela administração da igreja, liderada por mim. E se você não faz isso e vai deixando, daqui a pouco estas pessoas te veem como empregado debaixo da direção que elas estão dando. Não funciona assim. Entendeu? Não é porque o meu dízimo é o maior da igreja e a minha oferta é a mais expressiva que eu posso agora administrar isso atropelando a liderança e a gestão da igreja. Agora, são os pastores que colocam um limite e estas pessoas no lugar em que elas devem estar. Olha só que benção. Pastor, vamos para uma outra pergunta. De que maneira a questão financeira ela afeta o ministério pastoral? E como buscar alternativas para esse desafio? Veja só, eu entendo que alguns pastores, eles estão à frente de igrejas que têm um potencial financeiro que pode dar um sustento ao pastor suficiente para ele exercer o ministério e a liderança com paz no coração em relação às finanças. Mas tem outras igrejas que não têm uma receita suficiente para sustentar o pastor e a família de forma digna. Não tem. Mesmo que a igreja quisesse, mas ela não tem. Eu penso que, neste caso, aí tem que ser como Paulo, que fazia tendas. Porque houve um período na vida de Paulo que ele, apesar do seu apostolado, apesar de continuar exercendo seu ministério de abrir igrejas, plantar igrejas, ele continuava fazendo tendas para a sua sobrevivência. E não há nada de errado quando o pastor faz uma outra coisa paralelamente ao ministério, de forma digna, para que ajude no seu sustento enquanto ele exerce o ministério e enquanto a igreja não pode. É claro, vamos supor, o pastor então pega uma igreja que tenha lá 50 membros, dá para pagar o aluguel, não é, a água e luz e de repente a gasolina dele. Aí ele é um vendedor, né? Ou ele é um advogado, ou ele é um engenheiro, ou ele exerce, ou é um construtor. Mas na medida em que a igreja cresce e chega a 500 membros, agora a igreja tem uma receita que dá para pagar um salário digno para o pastor, só exercer o ministério de tempo integral é a melhor coisa que acontece. Por quê? Porque dependendo do número de membros, as demandas não permitem que o pastor seja de tempo parcial. Pelo contrário, a liderança não vai ser tão efetiva como daqueles que estão 100% integrados no ministério. Então, eu penso que, nesse caso de não haver como a igreja sustentá-lo, o pastor precisa buscar uma alternativa para ter uma renda extra. Eu lembro que num PDP eu estava conversando com um pastor, a igreja dele já bem
avançada, já tinha seus 300, 400 membros. E uma coisa que ele compartilhou comigo, que ele se sentia pesado, né, incomodado em estar recebendo alguma coisa da igreja. Né? Então, mas toda a parte de gastos que ele tinha em relação ao ministério saía da casa dele, saía do trabalho dele. Então, ele preferia carregar esse peso com a família, sobrecarregando a família, do que sobrecarregar a igreja. Né? Até eu comentei, não está sábio, não é saudável. Não é. Entendeu? Não, e é justo. A Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário, e quem vive no altar, viva do altar, certo? Parte do sacrifício era destinado aos sacerdotes. E não existe nenhuma ilegalidade, não existe nada de errado nisso. Pelo contrário, eu sou a favor que a igreja, tá? Que a igreja cuide do seu pastor de forma digna. É claro, sempre um salário proporcional à receita da igreja, sempre, mas com dignidade. Dignidade. Isso é honra, né, pastor? Exatamente, isso é honra. Eu sou contra quando a igreja pode fazer mais e faz menos. E aí o pastor vive uma vida assim justa, apertada, difícil, não tem como nem tirar férias com a família, não tem como pagar a escola do filho, não tem como trocar o carro, e a igreja com recurso guardado, porque tem uma diretoria com uma visão muito pequena em relação a isso. Eu sou contra, por exemplo, ostentação, eu sou contra desperdício, eu sou contra incoerência, mas sou em relação a isso. Mas eu sou a favor que a igreja cuide do seu pastor de forma digna, ainda mais quando é um pastor que realmente dá a sua vida naquilo que faz. Muitas vezes o pastor ele pode olhar para a realidade da igreja, pastor, e dizer que a igreja não tem condições, certo? Mas muitas vezes o pastor também não fomenta esse trabalho para que a igreja também se levante, Sim. Né? Cresça, desenvolva. E hoje até estava escutando um trecho de uma ministração que dizia que a provisão ela vem seguindo a visão, não é a visão que segue a provisão. Exatamente. Então, muitas vezes a igreja não está desenvolvendo, não está crescendo, não está avançando, realmente as pessoas não estão investindo na igreja, porque elas não estão vendo, muitas vezes, no pastor, essa questão da visão, não tem visão, para o que vai investir? Veja só, meu pai sempre dizia o seguinte, esse movimento da liderança em reformar, construir, ampliar, motiva a igreja a investir. Porque qualquer um que vê uma igreja que ela sempre está se atualizando, sendo ampliada, reformada. Poxa, o banheiro, mês passado eu vim aqui, o banheiro era assim. Agora o banheiro está todo reformado. Olha, quando eu vim aqui há 3 meses atrás, era cadeira, agora tem poltronas. As pessoas vão vendo melhora, crescimento, expansão, elas vão sendo estimuladas a fazer investimentos. Agora, quando as pessoas contribuem e não vê mudança, não vê avanço, não vê crescimento, a tendência é elas pararem de contribuir, porque na cabeça delas está muito bom, porque não estão ampliando, não estão reformando, não estão investindo, então para que eu vou contribuir? Perfeito, não é? Perfeito. Pastor, até vamos tocar agora nesse assunto, que ele foi até pauta de uma mentoria nossa da Rede PDP. Como manter o equilíbrio entre as demandas ministeriais e o cuidado com a família? Como a gente pode manter, o pastor pode manter esse equilíbrio com as demandas ministeriais para não ter nenhum problema com a família? Eu penso, primeiro de tudo, eu preciso ter consciência de que a minha primeira igreja é a família. O meu primeiro ministério é a família, certo? E quando Deus me chamou para o ministério, Ele não me chamou para comprometer minha relação com a família em detrimento do ministério. E aqui está o grande problema. Então, se eu tenho na minha mente com clareza, em primeiro lugar na minha vida, é Deus, e isso está claro, Deus é o centro de tudo. Mas depois é a minha esposa. Depois são os meus filhos.
e depois vem tudo mais, certo? Então, Deus, a minha esposa e os meus filhos. A Bíblia diz assim, olha, que aqueles que não cuidam dos seus, Paulo falando, é pior do que os infiéis. E esse texto está, sabe aonde? Está em 1 Timóteo, que é uma carta pastoral. Ou seja, Paulo está falando com Timóteo, que era um líder jovem em treinamento para exercer o ministério pastoral, e ele diz no capítulo 5, ó, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o descrente. E no capítulo 3, Paulo deixa claro que aquele que não governa bem a sua casa não está apto para governar a casa de Deus, para pastorear a casa de Deus. Então, fica muito claro aqui, se eu não cuido bem da minha família, porque dedico todo o meu tempo para a igreja, eu estou sendo um líder antibíblico, entendeu? Eu estou sendo um líder antibíblico. Então, ó, primeiro vem Deus, que é o Senhor de todos nós. Depois vem a esposa, que é eu sempre digo que a esposa é a nossa primeira ovelha. Se esta primeira ovelha, que eu chamo de a minha esposa, não estiver bem no rebanho, significa que a minha gestão do tempo ela está errada e que o meu compromisso com uma lista de prioridades é o compromisso com uma lista de prioridades que não tem a ver com a palavra. Entendeu? São prioridades desordenadas. Então, eu penso que para que eu não comprometa o meu casamento, eu não comprometa a minha família exercendo o meu ministério, eu preciso entender que a igreja não é minha noiva. A igreja é noiva de Cristo. Eu me lembro, ô Felipe, que eu fui ministrar numa igreja de um amigo, né, lá em, se não me falha a memória, em Sorriso, né, e ele contando isso para mim. Ele disse... Meu casamento estava vivendo um momento de crise, eu e a minha esposa, né? E aí eu fui à igreja, tipo na quarta-feira, para ministrar num culto de quarta-feira, um culto grande que eu tenho lá na igreja. E ele contando. E a gente foi para a igreja em silêncio no carro, porque nós não estávamos bem. Quando chegou na porta da igreja, minha esposa olhou para mim assim e disse assim... Quando é que você vai deixar que a igreja seja a sua noiva? Ou seja, quando você vai devolver a noiva para o verdadeiro noivo e me assumir como a sua esposa? Que isso? Ele disse que desceu do carro, chamou o pastor auxiliar, falou para ele assim, ó, dá sequência no culto, prega, porque eu preciso ir ali resolver o problema de um casal. Ele, Josué, não deu para eu entrar no templo, não deu para ficar no culto. Eu voltei para casa, sentei com ela, eu disse, então vamos ver o que está fora do lugar, vamos ver o que está acontecendo com a gente, vamos então buscar ajuda e vamos buscar cura para o nosso casamento. Que é isso? Veja, eu achei isso lindo, essa atitude, essa maturidade, né, do pastor. Nossa. E a coragem da esposa. Humildade. Porque há momentos em que a esposa do pastor precisa ter essa coragem de dizer para o marido, quando é que você vai devolver a noiva para Cristo e me assumir como a sua esposa? E assumir os filhos como família. E aí você acorda. Então eu penso que para não comprometer a família e o casamento é preciso organizar melhor as prioridades e lembrar que a nossa primeira igreja é a nossa família, nosso primeiro ministério. Há uns anos atrás, eu lembro que acordei pela manhã e estava organizando para ir para casa, para ir para a igreja. Quando chegamos estava se organizando para ir para a igreja, a minha esposa, a Maia, ela olhou para mim assim, a gente vai para o cultuar, ou você vai chegar lá e vai se envolver com alguma demanda da igreja e vai levantar e não vai assistir?
Falou, se você for sentar lá para assistir o culto e cultuar, eu vou. Agora, se você chegar lá e for para fazer qualquer outra demanda, eu prefiro ficar em casa. Meu Deus. Realmente colocando as coisas no lugar, que a gente vai se perder no meio do caminho. É isso aí. Esse é o papel da esposa. A esposa não pode ter medo de falar a verdade para o marido. Não pode, não pode. A esposa não pode. Um dia minha esposa chegou para mim e falou assim, ó, quando é que você vai sepultar a esposa ideal e assumir a sua esposa real? Dorme com essa então agora. Que é isso, pastor? Eu falei, não, você está certo. Você está certa. Eu estou insistindo em uma esposa ideal, quando na verdade não estou assumindo a real para que ela se torne, para que eu ajude ela a se tornar o que Deus quer que ela se torne. Olha só. Então, essa conversa difícil é conversa de pastor, é conversa de esposa. E a gente precisa ter a humildade, pastorzão, de ouvir, repensar e buscar ajuda se for necessário e parar de viver como um hipócrita. Parar de viver escondido atrás de um verniz religioso e de uma coreografia teatral de culto, quando na verdade as coisas não estão bem. E é tão bonito quando a gente ouve, entendeu? E busca ajuda se necessário e procura mudar para o bem de todos. Isso vai dando mais autoridade para o pastor. Mais autoridade. É. Algo que nós tratamos na nossa última mentoria PDP foi falando sobre pausa, sobre tempo, né? Sobre o cuidado de nós pararmos e muitas vezes o pastor, né? O coração do pastor é esse coração doador, entrega, não tem horário, mas é preciso ter essa pausa mesmo. E você viu que eu falei sobre Levíticos, né? Que Deus dizendo, olha, a terra precisa de um sábado, a terra precisa de um ano sabático, porque senão compromete a produtividade da terra. Então, esse Deus que se preocupa com a terra, quanto mais com a gente. Perfeito. E aí, um pastor cansado, ele não produz como deveria, e eu disse ontem que a exaustão crônica faz com que eu não ouça mais a voz do meu pastor. Olha só. A voz do meu Senhor. Isso é um problema sério. Que muitas vezes a busca não está sendo para ele, a busca está sendo para preparar um esboço. Exatamente. Né? Não tem mais essa pausa para ele se alimentar, e isso automaticamente acarreta para a família e se torna literalmente... E você viu que ontem eu falei, né, que sem descanso não há devoção, porque o salmista disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa interessante, aquietai-vos, ou seja, para, senta, deita, eu sou Deus. Entendeu? Sou eu quem cuido de você. Sou eu o seu pastor. Sou eu quem te chamei. E essa pausa faz parte da sua saúde mental, sua saúde física. Não é pecado, né? Não é pecado. Não é pecado. Exatamente. Eu creio que todo ano, eu não sei como que é a agenda de cada igreja, cada pastor, né, procura sempre fazer em novembro, dezembro, preparar a sua agenda anual, né, do próximo ano. Então a gente faz a agenda das campanhas da igreja, quando que vai ter os batismos, quando que vai ter as ações que a igreja vai fazer, evangelismo. O pastor ele tem esse cuidado de organizar toda essa agenda da igreja. Né? Algumas agendas também para sair, para poder fazer uma agenda externa, vai pregar em algum lugar, algum congresso. Por que não parar para fazer a sua agenda da pausa? Exatamente. Qual vai ser o seu tempo com a sua família? Qual vai ser o seu dia de folga daquela semana? Naquele semestre, quais serão os dias que vai parar para tirar 2, 3 dias? Exatamente. Mas que seja, pelo menos 2, 3 dias, mas que seja realmente com... Eu vou ser sincero, né? Quando eu vejo você nos seus stories, né? Na praia com os seus filhos, quando eu vejo você num churrasco lá com a sua família, no meu coração eu penso assim, meu Deus, isso também é culto. Isso também é expressão de adoração ao Senhor. Isso aqui é um sábado que Deus estabeleceu. Agora, tem pastor que ele só fica satisfeito enquanto ele vê os seus liderados com a mão na massa, entendeu? Produzindo resultado. Não, gente, não. Não pode ser assim. Todos nós precisamos ter um tempo de pausa, de descanso, de celebração com a família. Pelo contrário, nós estamos em uma direção que não é a de Deus para nossas vidas. Amém. Pastor, como a igreja
pode se adaptar às novas gerações? Como a igreja pode se adaptar? Tem uma outra pergunta que eu quero encaixar com essa. Diante disso, né? Como se adaptar diante dessas novas gerações e como começar um novo tempo, né? Com uma equipe engessada ou a igreja em si um pouco mais velha, como, né, trazer esse ar novo para esse ambiente? É interessante que a Bíblia diz, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Renovação da mente. Não é? A gente não pode colocar vinho novo em odre velho. Então, aquilo que servia ontem já não serve hoje, principalmente quando você fala de ferramentas, de estrutura, de metodologia. Vamos pensar assim, ó. Antigamente, o culto ao ar livre fazia sentido. Eu participei muito de cultos ao ar livre, não sei se chegou a participar dessa época, né? Mas eu participei. Você ia para uma rodoviária, reunia lá com 20 irmãos, um violão e uma caixa de som, aí parava uma multidão ao redor e você pregava ali, entregava folhetos. Tá? Hoje, isso já não faz mais muito sentido. Essa metodologia, ela já está um pouco já ultrapassada. Já não funciona como antes. Por quê? Porque hoje é isso daqui, ó. Entendeu? Hoje é você investir nas redes sociais. Por quê? Todos têm acesso. Sim. É barato, é prático, entendeu? E chega em qualquer lugar. Então, aquela metodologia foi substituída por essa. Então, hoje é preferível eu colocar R$100 aqui de impulsionamento no Instagram para fazer com que essa mensagem alcance 500 mil pessoas, 100 mil pessoas, do que eu gastar R$100 imprimindo um panfleto para entregar para 10, que vai jogar fora. Você percebe? Então, o que ontem fazia sentido, hoje não faz mais sentido. Eu sempre conversando com... sempre que eu converso com alguns líderes novos, eles dizem assim, ó, os antigos que estão conosco ainda hoje, muitas vezes, estão respondendo perguntas que já não são mais feitas. Perfeito. Olha só, estão respondendo perguntas que já não são mais feitas. Então, só há uma maneira, certo, de lidar com essa nova geração, dando oportunidade para novos líderes exercer a liderança para se comunicar de uma forma que a nova geração entenda. Eu gosto muito quando o pastor Carlito Paes diz o seguinte, quando eu estiver com tal idade, eu já quero estar passando o bastão da liderança para líderes mais jovens do que eu. Porque com essa idade que eu vou estar, eu não vou conseguir comunicar com a nova geração. Por mais boa vontade que eu tenha, por mais espiritual que eu seja, por mais experiência que eu tenha, eu não vou conseguir me conectar com essa nova geração e nem se comunicar com essa nova geração. Então, os pastores que são resistentes e que insistem em ficar quando já deveria estar saindo, eles vão atrasar o processo, vão provocar uma crise por causa do envelhecimento da visão da igreja. Você está me entendendo? Porque não tem como, Felipe, não tem como, entendeu? Não tem como. Não faz mais sentido muitas coisas que aqueles que são mais velhos querem manter. Não faz mais sentido. Eu tenho ido em algumas igrejas mais no interior no interior assim, do Brasil, não é? E eu percebo como alguns pastores eles estão completamente defasados. A igreja deles é uma igreja de 30 anos atrás. A igreja deles parou no tempo. Parou no tempo. A linguagem, a estrutura, a metodologia, a forma de tudo. De tudo. Perde os jovens. Né? Principalmente perde os jovens. Por quê? Os jovens vão vendo que não muda, entendeu? Não há uma atualização, eles vão migrando para uma igreja
que se comunica de uma forma que eles entendam, de uma forma que eles se identificam. Isso não tem nada a ver com em mudar a essência. Isso não tem nada a ver com alterar a essência do Evangelho. Então, estrutura podem ser alteradas, metodologia pode passar por inovação. O que não pode alterar é aquilo que tem a ver com princípios e valores. Isso é atemporal, certo? Princípios e valores é atemporal e é acultural, ou seja, a cultura não muda princípios, a cultura não muda valores. A oração vai continuar sendo o respirar da igreja sempre. Santidade à luz das Escrituras. Não, não tem nada a ver com costumes. Tal. À luz das Escrituras, santidade vai ser sempre santidade. Fidelidade vai ser sempre fidelidade. Justiça vai ser sempre justiça. Agora, estrutura, metodologia, maneiras, forma, isso muda de tempo em tempo. Não é? A Bíblia vai falar, né, questão de nós não removermos os marcos. Eram pilhas de pedra feitas de extremidades a extremidades para limitar um espaço. Exatamente. Hoje não é feito mais de pilhas de pedra. Vamos dar um exemplo. É cerca. Pode ser de madeira, de arame farpado, enfim. Mas continua servindo para o mesmo propósito, só que de uma forma... Estabelecer um limite. Pronto. Mas de uma forma diferente. Usam pintar de amarelo, de branco. Exatamente. Vão fazer com arame farpado, vão colocar estaca de madeira ou estaca de concreto. Não importa como que vai ser feito em si. Mas continua fazendo o mesmo efeito. Exatamente. Então, aquilo que não pode ser alterado, não se deve alterar. Que são valores, são princípios, esse conteúdo doutrinário do Evangelho, e isso ninguém mexe. Agora, é o que eu estou falando, se é mais luz, pouca luz, se é preto, se é branco, se é via iPhone, ou Android, ou computador, ou uma tela diferente, isso muda, isso muda. Inclusive, o que nós estamos vendo hoje pode ser outra coisa em termos de tecnologia amanhã. Outra coisa, entendeu? E nós devemos estar abertos para aquilo que é ferramenta que pode ser usada para a expansão do Evangelho. E a liderança, o pastor, ele precisa ter essa humildade. Exatamente. De entender que hoje ele precisa trazer muitas vezes para perto pessoas mais jovens. Sim. Escutar o coração. Né? Eu fico vendo Eliseu, quando ele os alunos da escola vão dizer ali para ele, aqui o espaço está pequeno. Né? E ele para e escuta. Teve a humildade de falar assim, olha, vocês têm razão. E ele não trava aquele momento. Ele ouve uma sugestão de mudança e vai junto ainda, né? E aí eu gosto muito dessa passagem que um dos alunos convida. Fala, não, vão. Não, ele fala assim, eu vou junto. Vou lá. E o caminhar desse grupo novo... Essa velha geração com a nova geração... Né? É onde está a sabedoria. Vai dar algum problema e a gente precisa caminhar junto. Eu vi o T.D. Jakes falando sobre o encontro do pai do filho pródigo com o filho pródigo. Essa reconciliação da velha geração com a nova. Eu falei, poxa, que coisa interessante. E isso é avivamento. Isso é extraordinário. Quando a nova geração reconhece os erros que cometeram e se reconcilia com a velha geração para juntos agora cumprirem um propósito. E ao Eliseu, olha, eu não tenho a força que vocês têm para cortar madeira, para pegar no machado, mas eu tenho a experiência de estar lá quando for necessário. E foi. Entendeu? Então, a presença da velha geração para dizer, olha, deixa que eu te ajudo agora, te dando uma instrução. Pega um pau, joga na água, o machado vai flutuar, pega agora. Então, eu acho que essa comunhão entre a velha geração e a nova, cada um entendendo o seu papel, é que vai provocar um grande avivamento e uma expansão do Evangelho ainda mais no Brasil e no mundo. Eu creio que a liderança ela precisa ter essa coragem, né, de se romper, exatamente, né, desse passo, de sair, fazer, tá descendo, às vezes a igreja tá realmente enfraquecendo, né, em si, tá diminuindo os membros, mas ter essa coragem de romper esse ciclo, né? Exatamente. Então acho que isso. Não, por exemplo, eu vejo em algumas igrejas onde o pai entendeu, pastor velho entendeu, não.
seja o filho, seja um discípulo, seja um genro, olha, eu entendi que o meu tempo de sair chegou e que esta nova geração representada por esse jovem pastor tem que assumir. E ele ficou como Eliseu. Ó, se por acaso o machado escapar do cabo, eu estou aqui. Tô aqui. Entendeu? Estou aqui. E, rapaz, a igreja, assim, explodiu em termos de crescimento, entendeu? Foi oxigenada, assim, né? Eu tenho visto por aí, gente. Maravilhoso, maravilhoso. E todo mundo ganhou nessa. Todo mundo. O pai agora que vê o filho, certo, fazendo um lindo trabalho, e ele está ali como um conselheiro, como orientador, e os jovens agora sendo alcançados, porque jovem comunica com jovem, essa nova geração comunica com a nova geração, e aí é isso. Quando eles me perguntam assim, Josué, por que há mais ruptura do que transição? Aí eu vejo dois lados. Um pastor que o tempo de ele sair já chegou, mas ele insiste em ficar, e um jovem que não foi treinado para esperar e quer, assim, ele quer... Forçar ele quer fazer antes do tempo. Eu costumo dizer o seguinte, Felipe, que o filho pródigo, ele não errou ao sair de casa, porque todo filho um dia precisa sair de casa. Todo filho. Um dia, seja para casar, seja porque ele atingiu uma idade que precisa sair de casa e viver uma vida agora de responsabilidade independente. Não. Todo filho vai chegar uma hora que ele precisa sair de casa. Mas ele errou porque ele saiu na hora errada. Ele saiu da forma errada. E ele saiu com uma motivação errada. Aqui está o grande problema. Quando um jovem pastor quer romper porque diz, não, o meu pastor já passou do tempo, e às vezes está muito perto de acontecer, mas ele rompe. E aí ele é um filho pródigo, que ele leva a herança, mas não leva a bênção. Nossa. Entendeu? E isso é muito sério. Então, é muito bom quando a pessoa... E é melhor esperar, mesmo que seja tenha passado um pouquinho de tempo, do que você provocar uma ruptura e levar uma marca com você para sempre de alguém que se rebelou, entristecendo o coração daquele que era o seu pai. Entendeu? Muito bom. Pastor, vamos para uma outra pergunta? Como reagir de forma saudável às críticas constantes vindas de membros ou lideranças de igreja? Olha, eu penso que eu preciso ouvir uma crítica com duas coisas na mente, né? Primeiro, faz sentido? Quem está criticando realmente é alguém que tem autoridade para fazer isso? Não é? A partir dessa crítica, eu fazendo uma autoanálise, realmente é algo que eu preciso que eu preciso melhorar, preciso corrigir, preciso ver o que está acontecendo, então eu vou fazer desta crítica um instrumento pedagógico para me fazer melhorar, certo? Esse é um ponto importante. Por exemplo, quando os rapazes da escola de profetas chegou para Eliseu e disse, o lugar em que nós habitamos, o lugar onde acontece a nossa escola de profetas, está pequeno demais para nós. Era uma verdade? Sim. Era uma verdade. Então, Eliseu entende que aquela crítica ela era pertinente. Fazia sentido. E muitas vezes o pastor acha que a crítica é só contra ele, com a intenção de destruir o ministério dele. Depende. De repente, essas críticas é porque realmente as coisas não estão bem. O lugar está estreito mesmo. O projeto está estreito para aquilo que é uma proposta da igreja. Então tem que ouvir essa crítica com humildade. Dizer, olha,
É Deus mesmo usando as pessoas ali para dar um empurrão no pastor, muitas vezes. Exatamente, né? Agora, tem o outro lado. Se a crítica é feita por pessoas que nunca construíram nada, não participam de nada, não contribuem com nada, e elas só sabem criticar, certo? E aí você faz uma análise do que, o que está sendo dito, não faz sentido, porque elas não conhecem o que está acontecendo e o que está sendo feito, e que daqui a pouco vai aparecer o resultado. Então, você não deve entrar em crise por causa disso, você não deve ficar sem dormir por causa disso. Eu sempre digo o seguinte: ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, e ninguém chuta cachorro morto. Muitas vezes, as críticas não é porque você não está fazendo, é porque você está tendo muitos resultados como uma árvore muito frutífera. Então, se você é alguém que está trabalhando e os frutos estão aparecendo, fique em paz. As pedradas virão. Ninguém tem inveja do fracassado, pô. Verdade. Não é? Ninguém tem inveja do medíocre. Muito bom. Ninguém tem inveja do perdedor. Por isso você tem que ter essa maturidade. Espera aí, eu vou ouvir essa crítica com humildade. Se fizer sentido, eu vou usá-la pedagogicamente. Espera aí, eu estou ouvindo essa crítica. De quem vem? De pessoas que não contribuem com nada, de pessoas que não ofertam, que não dizimam, de pessoas que nunca se prontificaram para ajudar. E estão falando de algo que, na verdade, não faz sentido. Eles não estão vendo, mas nós já estamos trabalhando nisso e, a seu tempo, as coisas vão acontecer. Espera aí, essa crítica tem mais a ver com inveja do que com a boa intenção de querer nos ajudar. Então eu vou dormir em paz. Se a gente for ver Neemias, tinha um foco, um objetivo, uma direção de Deus, e estava construindo, reconstruindo. E trabalhando muito. Ele sabia o que estava fazendo. O problema, muitas vezes, é que nós escutamos críticas, mas também a gente nem sabe para onde a gente está indo, o que a gente está construindo. E a gente vai trazendo para o coração. Então, no momento que a gente sabe o que a gente está fazendo, o caminho que a gente está indo, pode vir Sambalate, Tobias, pode vir o que for, nós vamos continuar focados e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu penso que a crítica deve incomodar pessoas que não estão fazendo o que deveriam estar fazendo, não estão administrando com responsabilidade como deveriam. Não, eu sou contra também uma outra coisa. Alguém chega e fala assim: pastor, já saíram 20 pessoas da igreja. Será que a gente não precisa verificar isso, corrigir isso? Aí o pastor diz assim: Deus está limpando a igreja. Ô irmão, espera aí. Se a igreja é lugar de cura, então os doentes estão sendo mandados embora? Não, eu nunca vi. Né? Não faz sentido. Você está vendo? Pastor, mas já saiu agora? São 40, pastor, que saíram. Deus está tirando daqui as pessoas problemáticas. Gente, se nós formos pensar assim, vamos fechar a porta da igreja como lugar de libertação, lugar de cura e lugar de restauração. Porque se a igreja é lugar de cura, lugar de perdão, lugar de restauração, eu é quem preciso fazer uma autoavaliação porque estas pessoas estão saindo. É a mesma coisa aqui, por exemplo. No nosso ministério aqui, vamos supor, nós temos aqui 70 colaboradores que trabalham na estrutura toda. De repente, 5 pedem a conta. Daqui a pouco, mais 5. Daqui a pouco, mais 10. Já são 20. Eu vou falar: não, nós estamos orando, Deus está tirando os espinhos. Não. Gente, eu preciso fazer uma autoavaliação. Eu preciso fazer uma autocrítica, porque não é normal. Sim. Não é normal. Eu acho que todo pastor deveria fazer isso. Inclusive, eu aconselho os pastores que, quando alguém de confiança, um bom membro da igreja, um bom servo, diácono, pede para sair junto com a sua família, não custa nada o pastor conversar, dizendo: olha, eu vou te liberar, eu vou abençoar você, eu só queria saber, para a gente aprender.
Claro. Entendeu? Por que vocês estão saindo? De repente, esse querido vai te dar um feedback que vai te fazer corrigir aquilo que precisa ser corrigido na igreja. Tá levando esse desconforto nas pessoas, né? Tá causando esse desconforto nas pessoas. Você está me entendendo? E como a gente aprende? De repente é a esposa que vai falar. Entendeu? Pastor, minha mãe ficou doente, o senhor não foi visitar. O meu irmão morreu, o senhor não foi no velório. Olha. Pastor, entendeu? Aconteceu uma outra situação com a minha filha. Nós chamamos o senhor nunca parou para aconselhar. Olha. Talvez tire o sono do pastor, se ele tiver juízo, tire o sono do pastor e faz com que ele, a partir de agora, ajuste o seu pastoreio. Então, vamos parar com essa história que, porque saiu 10, 20, 30, Deus está limpando a igreja. Pelo amor de Deus. Perfeito. Pastor, falar sobre o cuidado pastoral. Qual a importância do cuidado pastoral para quem cuida? O pastor cuida, mas também precisa ser cuidado. Qual a importância disso? E como suprir a essa ausência desse apoio? Eu costumo dizer que coração de pastor precisa ser pastoreado. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Se você não tem mentor, se você não tem discipulador, se você não tem alguém para quem você preste conta, o pastor Ibiúbe diz algo muito forte em relação a isso, não é? Se você não tem um tempo a sós com Deus e anda sozinho, você não vai cair. Você já está caído. Uau. Olha como isso é sério. Se você não tem um tempo a sós com Deus diário, se você anda sozinho, você não vai cair. Você já está caído. A Bíblia diz, Felipe, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Olha só, o cordão de 3 dobras. Não é o cordão de uma dobra, o cordão de 3 dobras. A Bíblia diz assim, olha, é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor pago do seu trabalho. Aí, ó, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E diz assim, ó, ai, porém, do que estiver só. Porque em caindo, não haverá quem o levante. Nós temos ouvido, nesses últimos dias, por exemplo, o escritor Philip Yancey, né? Um cara que eu sempre gostei de ler os livros dele, aquele livro A Dádiva da Dor, Maravilhosa Graça, né? E ele confessou recentemente que tinha um caso extraconjugal há 8 anos. Cara, 8 anos. Né? E eu fico me perguntando, 8 anos. Eu acho que isso só é possível quando alguém, à semelhança de Sansão, decidiu andar sozinho. Então, a melhor maneira para se prevenir, certo, desse tipo de situação é tendo uma rede de companheiros e dentro dessa rede ter amigos mais chegados e dentre esses amigos mais chegados ter mentores, discipuladores e pais com os quais você pode chegar e falar, cara, me ajuda porque eu estou a um passo de pecar. Olha só. Entendeu? Ó, me ajuda porque de repente algo entrou no meu coração que não é de Deus, entendeu? Agora eu pergunto, para quem o Filipenses se reportava, estes que ultimamente nós estamos sabendo também que confessaram pecados, para quem eles prestavam contas? Quem... E eu penso que o coração do pastor precisa ser pastoreado a partir da sua esposa. Perfeito. Eu acho que a esposa deve ser a primeira a pastorear o coração do pastor. E ele permitir que isso seja. Eu acho engraçado a minha esposa. Quando a minha esposa me vê assim, meio assim... Se ela me vê assim, com o olhar meio distante, meio assim, ela vem assim e fala... Vem aqui, confessa para você, está sendo tentado? Mas é isso mesmo. Está cuidando. E dependendo da sua resposta, ela já pegou, porque mulher é assim. Ela percebe insinuações não verbais melhor do que a gente. Se você for firme, não,
Não é isso, beleza. Mas você fala, não, tal, pronto, você já se entregou. Aí ela vai te ajudar. Então, presta atenção. A primeira que deveria pastorear o coração do pastor é a esposa do pastor. Agora, o grande problema está aqui. Eu conheço pastores que depois que atingem um nível de respeitabilidade, eles se colocam numa posição de superioridade que nem a esposa tem acesso mais. Olha só. Nem a esposa, nem o filho, que nem na minha casa, não é só minha esposa, o Douglas. Interessante que o Douglas um dia, ele percebeu que eu não estava assim, talvez tão ligado como sempre nas nossas conversas, em família. Acho que ele percebeu que eu estava meio chururu lá, não sei. No outro dia ele ligou para mim, ele me chamou. Olha só. Ô pai, você está bem? Eu falei, estou bem. Não, porque ontem eu percebi que você não sentou à mesa lá com a gente e tal, vi que você estava meio assim. Daí eu falei, não, cara, eu estava preocupado com uma situação e eu estava tentando processar na minha cabeça como é que eu ia resolver uma demanda, não sei se era de negócio, do ministério, mas ele tem essa liberdade. Percebeu e falou, né? E tem essa liberdade. Perfeito. De chegar, e lá em casa nós temos essa liberdade. Eu, o Felipe, meu genro, o Douglas, a gente tem essa liberdade, entendeu? Foi construído isso. Exato, foi construído. E isso a gente precisa ter para não vivermos mais uma situação traumática de queda, como muitos estão vivendo. Então, eu creio que uma dica, pastor, que seria para nós, preparar esses caminhos de acesso para que outros venham. Que muitas vezes nós criamos esses muros. Como o senhor falou, né? O pastor vai tendo uma envergadura e ele vai criando esses muros que ninguém acessa. Que ninguém tem acesso. A gente precisa criar essas pontes. Se é para a esposa ter esse acesso, se é o filho ter esse acesso. Eu achei interessante um pastor que falou para o senhor mesmo, falou para o senhor, olha, se eu publicar alguma coisa, se eu fizer alguma coisa, você tem... Foi o pastor Carlito Paes. Pastor Carlito. Eu achei lindo muito bom. Essa atitude do Carlito e eu fiz a mesma coisa com ele, né? Eu falei para ele a mesma coisa. O Carlito Paes é um grande amigo, é um líder... referência na nação, mas é tão humano quanto qualquer um de nós. Ele chegou para mim, isso ele falou público mais uma vez lá no aniversário da Rede Inspire. Ele falou, eu falei para o Josué, se não foi só para mim, mas ele fala isso também para os pastores que trabalham com ele. Se vocês verem eu fazendo qualquer coisa que não seja coerente com a palavra, publicando, ou falando, ou qualquer coisa, vocês têm liberdade de me confrontar, de me chamar, de me corrigir. Gente, isso é de uma grandeza que todos os líderes deveriam ter. Porque daí nós somos protegidos. Isso é uma cerca que a gente levanta em torno da nossa integridade, que é essa prestação de contas que a gente precisa dar para aqueles que a gente dá liberdade para ser esses amigos, não é, de confiança. Então serve de lição para nós, né? Sim, sim. Encontrarmos esses amigos e deixar claro para eles, deixar esse caminho aberto, falar, olha, você tem a responsabilidade, a autoridade para vir para mim. Exatamente. Falar, se eu cometi algo, se eu falei algo, se eu escrevi alguma coisa, se eu agi de alguma forma, pode vir falar comigo. Eu me lembro que o pastor Edson trabalha com a gente aqui, né? E ele é um dos caras que tem essa liberdade comigo, né? Eu me lembro que eu estava um dia lá no nossa estância Amo Família, e ele falou assim, pastor, eu orei, alguma coisa no meu coração estava assim, eu estava preocupado com o senhor e tal, né? E eu orei que se eu tivesse um encontro com o senhor como eu estou tendo agora, é porque era para eu falar. Daí eu falei, cara, você sempre teve liberdade. Aí ele me trouxe uma situação para mim. Então, pastor, olha, eu vi o senhor assim e tal, falando com uma pessoa assim, e eu senti de falar isso para o senhor e tal. Aí eu ouvi, o que ele falou não fazia, tipo assim, muito sentido em relação ao que estava dentro de mim e tal, né? Mas eu achei bonito a preocupação dele. Não havia nenhum tipo de problema no que ele disse para mim. Mas eu falei, cara,
Que lindo essa sua preocupação. E eu quero te pedir uma coisa. Nunca deixe de pelo menos perguntar. Nunca deixe de pelo menos tirar uma dúvida sua. Nunca deixe. Você tem essa liberdade porque são pessoas assim que me protegem na minha integridade. Então, é o que você falou, isso é construído. Que benção. Pastor, uma última pergunta aqui. Como compartilhar e processar o luto pessoal enquanto liderança, né, sem se sentir ainda mais vulnerável? Uma pessoa, um pastor está passando por realmente um problema, um luto, né, como tratar isso, né, não apenas em si, né, mas também com a igreja. A igreja sabe o que está passando para não se sentir mais vulnerável. Esse luto é a perda de alguém. Vou colocar aqui pela pergunta. Primeiro de tudo, psicologicamente falando, terapeuticamente falando, o luto, existe um tempo que você deve respeitar para passar por ele. Seja ele 3 meses, seja ele 4 meses. Agora, é claro, existe um momento em que você precisa sair do luto. Você está entendendo? Você não pode viver esse luto além do tempo que a psicologia e a terapia diz que é necessário. Você não pode também querer... Você não quer querer a dor de uma perda daqui uma semana, sim. daqui 10 dias. Não, eu perdi meu pai de forma abrupta. Né? Meu pai despediu de mim. No outro dia, pela manhã, ele se arruma para ir em um evento, né, que era uma escola bíblica de pastores, e no meio do caminho ele bate de frente com o seu carro, com o carro de uma senhora, e morre 4 pessoas e ele. Né? Ele morreu com 51 anos de idade. Eu, por exemplo, um mês depois, às vezes eu estava tomando café, eu chorava a ausência do meu pai, porque era ele que orava sempre à mesa e tal, né? Eu chorava. Às vezes a Rose me pegava eu chorando, 45 dias depois, 2 meses depois. Isso é normal e é necessário e é saudável emocionalmente e psicologicamente. Agora, você precisa entender que existe um tempo em que você precisa sair desse lugar de luto. Agora, nunca queira mostrar para a igreja que você é um super-homem. Não. A igreja precisa entender a nossa humanidade. A igreja precisa entender que o vaso é de barro e que a glória está no que você carrega. Aqui a pergunta, sem se sentir mais vulnerável. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Esse é o problema. Nós queremos realmente mostrar para os outros que somos fortes. E eu acho que aí está o engano. Aí que está o engano. O pastor, ele precisa fazer com que a igreja entenda que ele é tão humano quanto todos os seres humanos. Por isso que é homem de Deus. Mas primeiro é homem de Deus. E quando Paulo diz assim que o vaso é de barro, ele está falando de vulnerabilidade. Ele está falando de humanidade. Ele está falando de limitações. Certo? Eu acho que o pastor comete um grande erro quando ele se esconde atrás de uma capa de super-homem, de superioridade. Ele não tem noção do quanto isso é negativo para ele. Vez ou outra, eu tiro nas minhas ministrações para contar algumas crises entre eu e a Rose. Eu conto uma crise que eu tive. Eu estive à porta de uma depressão. Então, eu gosto de contar isso. Por quê? Porque as pessoas vão entendendo que eu não sou super-homem. Perfeito. Não sou perfeito e também eu não sou um anjo em estado de glória entre vocês. Isso conecta, né? Eu tive essas conversas com o senhor em carro, dirigindo. Como isso também me conectou, né? Mostra assim a sua humanidade e mostra como o senhor venceu, e isso vai conectando, né? Eu lembro que nós tivemos uma palavra com o pastor em um dos nossos PDPs, pastor Silmar Coelho, falando das dores.
como aquilo ali aproximou. Meu Deus, né? meu Como Deus. aquilo ali trouxe os pastores para perto, deu energia e força para os pastores continuarem lutando. Imagina se um pastor dentro da sua comunidade só mostra os acertos, ao distanciamento. Quantos irmãos estão precisando escutar que o pastor também tem suas debilidades? Exatamente. E mostrando as nossas fraquezas, nossas dores, vai trazer cura para os outros também. Né? Vai trazer vida para as nossas ovelhas em si. Você não pode, eu acho assim, você não pode fazer a fraqueza seu estilo de vida. Sim, claro, claro. Não é disso que eu estou falando. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Perfeito. Né? Agora, existem momentos que não tem como você permanecer escondido atrás de uma capa de super-homem. Existem momentos que eu vou dizer, está doendo. Olha só. Irmãos, eu não vim domingo à igreja por causa disso. Eu estava sem condições. Mas não é o seu estilo de vida e isso não é todo domingo. Isso é uma hora ou outra. Não precisa ter medo, certo? De mostrar o quanto Paulo tinha isso tão bem resolvido que ele escreve em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não... o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Isso é vulnerabilidade. Perfeito. Só que no capítulo 8 ele resolve tudo isso falando de uma vida cheia do Espírito, de uma vida andando no Espírito. Então eu acho que é ledo engano quando um líder tenta se mostrar forte, quando na verdade ele está sendo um grande hipócrita, se escondendo atrás de uma capa de super-homem. Nem Jesus fez isso. Lá no Getsemane, Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Pô, fica um pouco comigo aqui. Se Cristo não negou sua vulnerabilidade, quanto mais nós. Perfeito. Beleza? Sim. Gente, nós ficaríamos aqui conversando a tarde toda, porque esse papo aqui, ele é muito bom, né, Felipe? Felipe, deixa uma última palavra aí para o pessoal aqui, que está nos acompanhando aí, principalmente relacionado ao PDP. Meus irmãos, tudo que nós falamos aqui foi extraído de realidade de pastores que passam conosco dentro das nossas imersões do PDP. E eu quero convidar você para fazer parte disso, para você estar em uma das nossas imersões, dia 24 a 27 de março. Nós vamos ter uma imersão para 55 casais de pastores e eu quero convocar você para estar conosco aqui. Vai estar aqui pastor Júlio Vertulo, vai ter pastor Costa Neto, vai ter vários pastores que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai também trazer resposta para você, como a gente está trazendo aqui nesse podcast. Muito bom, Deus abençoe, Felipe, e continuamos aqui investindo na vida dos pastores. Nós vamos terminar como sempre, compartilhe agora esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, inclusive seu pastor. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até nosso próximo podcast.